Trabalhei no Parque Nacional de Yellowstone nos anos 90 por alguns anos, antes de me mudar para trabalhar como guarda florestal. Como guarda florestal de Yellowstone, minhas tarefas eram variadas. Havia momentos em que atuava como guia turístico, ou pelo menos como um convidado para grupos de turistas. Eu explicava fatos sobre as florestas, os animais e plantas que prosperavam lá e a história de Yellowstone. No entanto, essas ocasiões eram raras. Una vaina, mi sono stato. Oh bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono stato e ho trovato l'invasor. Trabalhei no Parque Nacional de Yellowstone nos anos 90 por alguns anos, antes de me mudar para trabalhar como guarda florestal. Como guarda florestal de Yellowstone, minhas tarefas eram variadas. Havia momentos em que atuava como guia turístico, ou pelo menos como um convidado para grupos de turistas. Eu explicava fatos sobre as florestas, os animais e plantas que prosperavam lá e a história de Yellowstone. No entanto, essas ocasiões eram raras. Normalmente, eu estaria verificando acampamentos, trilhas e respondendo a relatos de hóspedes problemáticos, caça ilegal, até mesmo acampamentos abandonados ou fogueiras acesas deixadas para trás e assim por diante. Às vezes, eu era encarregado de registrar dados sobre as populações de animais, especialmente quando um grupo se tornava muito numeroso, o que poderia colocar em perigo os ecossistemas vizinhos. Provavelmente você não imagina, mas se a população de veados, por exemplo, se tornar muito numerosa, eles podem destruir o ambiente, expulsando populações de presas, o que por sua vez expulsa populações de predadores. Era raro ter que participar de buscas e resgates, mas isso acontecia. As pessoas se perdiam nas florestas nacionais e Yellowstone certamente não é estranho a pessoas desaparecidas. Geralmente essas pessoas são encontradas 1 ou 2 horas depois de se perderem ou saírem do caminho, incapazes de encontrar o caminho de volta. Isso me leva à minha primeira experiência estranha. No início de um verão, um caminhante do sexo masculino de meia idade foi dado como desaparecido por seu grupo. Fui chamado para participar das operações de busca e resgate em um quadriciclo. Verifiquei e revi várias vezes o local onde ele foi visto pela última vez, mas sem sucesso. Desmontei do quadriciclo e comecei a caminhar para dentro da floresta. Normalmente, pessoas inexperientes que se perdem na floresta tendem a se comportar de maneira semelhante. A força da gravidade geralmente faz com que as pessoas queiram caminhar morro abaixo, e elas tendem a encontrar e permanecer por algum tempo em áreas abertas. Então comecei a descer, de olho em clareiras entre as árvores e ouvidos atentos a fontes de água. As pessoas também são atraídas pela água, quem diria? Brincadeiras à parte, continuei andando, observando meu GPS de mão. Aquilo me impediria de me perder, a menos que as pilhas acabassem ou se ficasse muito escuro para ler, já que a tela não tinha luz por trás naquela época. Caminhei por cerca de 20 minutos, atravessando uma vegetação cada vez mais densa, até que se tornou tão espessa que não consegui mais prosseguir. Não havia problema. Se era demais para eu atravessar, também seria demais para o caminhante. Então comecei a caminhar ao lado da vegetação. De tempos em tempos eu chamava: "Serviço florestal, tem alguém aqui?" O sol estava começando a se pôr naquele momento, então eu queria começar a voltar para o caminho, pegar o quadriciclo e me juntar ao grupo principal de busca e resgate. Avisei-os sobre meu plano por meio do radiocomunicador, mas quando eles responderam, disseram para eu voltar, pois o caminhante desaparecido havia sido encontrado cerca de 10 minutos atrás. Ótimo, pensei. Eles poderiam ter me informado quando o encontraram. Para ser honesto, a equipe costumava ser boa em fornecer esse tipo de informação e atualizações, então isso foi apenas um caso raro deles terem falhado. Suspirando, comecei a subir de volta, mas torci o tornozelo em algum ponto e caí na vegetação ao meu lado. Enquanto eu tentava me levantar, desembaraçando-me da vegetação, comecei a ouvir passos. Vinham bem na minha frente. Imediatamente pensei que fossem veados, então não chamei ou fiz nada do tipo. Apenas continuei me levantando, sabendo que, quando ouvissem o barulho que eu estava fazendo, esses veados iriam embora. No entanto,
Os passos continuaram se aproximando de mim. Eram pesados, deliberados e constantes. Enquanto esses sons continuavam, comecei a ficar um pouco preocupado. Quando eu trabalhava em Yellowstone, a população de lobos era extremamente baixa, mas não era inexistente. No entanto, eles não deveriam estar nesta área do parque. Apesar disso, eu estava um pouco ansioso. Havia poucas coisas lá fora com peso suficiente para fazer esse tipo de passo. Seria uma pessoa, um urso, um alce. Todas essas opções seriam más notícias para mim. Então chamei. Se for uma pessoa, responda ou venha até aqui. Se for um animal, provavelmente ficará assustado e irá embora. Serviço florestal, tem alguém aí? Enquanto ouvia, não houve nenhuma pausa nos passos. Eles continuaram se aproximando de mim, lentos e pesados, exatamente como antes. Nesse ponto, comecei a me perguntar por que uma pessoa não responderia. Comecei a pensar que talvez fosse alguém com más intenções ou alguém que estivesse simplesmente cuidando de seus próprios negócios. Puxei meu braço esquerdo, que ainda estava preso na vegetação. Minha manga estava presa em uma moita espessa e era difícil soltá-la, pois eu estava tentando o meu melhor para não rasgar meu uniforme. Mas quanto mais perto os passos chegavam, mais apressado eu me sentia. À medida que se aproximavam, esses passos pareciam humanos, ou pelo menos bipedais. Agora minhas costas estavam viradas para o barulho. Enquanto eu concentrava minha atenção em soltar o braço da vegetação, os passos ficavam cada vez mais próximos, até que juro que estavam bem atrás de mim. Nesse momento desisti e puxei com toda a força que tinha. Um grande rasgo rasgou minha manga e a pele por baixo foi rasgada um pouco, fazendo-me sangrar, mas fui libertado. Virei-me imediatamente, ignorando a dor na ferida enquanto me virava. Não havia ninguém lá, foi a sensação mais bizarra que senti. Parecia que meu cara não estava sozinho. Era como se eu estivesse encarando o rosto de um estranho e, no entanto, tudo o que via ao meu redor era uma floresta escurecendo ao pôr do sol. Talvez fosse instintivo, mas cada fibra do meu ser me dizia para não me mover, então permaneci imóvel, encarando na mesma direção, respirando tão silenciosamente que nem eu mesmo conseguia ouvir. Juro que fiquei assim por cerca de 10 minutos seguidos até que, de repente, ouvi passos bem na minha frente, afastando-se. Eu juro que esses passos soaram a centímetros de distância de mim, como se alguém tivesse estado cara a cara comigo o tempo todo. Alguém que eu não conseguia ver através do medo e do pânico que sentia. De repente, tive a ideia de olhar para o chão. Passos significariam perturbações no solo, então examinei o chão da floresta procurando por perturbações enquanto essa entidade caminhava. Mas o máximo que vi, e juro que vi isso, foi o pequeno e fino galho de uma árvore jovem, sendo movido para o lado por uma força que não podia ser vista pelo olho humano. Fiquei paralisado. Minha mente estava tão confusa que nem sabia o que pensar ou fazer. O que diabos tinha se aproximado de mim? Por que não conseguia ver? O que queria? Por que meu corpo gritava para que eu não me movesse? O que aconteceria comigo se eu tivesse ficado lá até não conseguir mais ouvir aqueles passos? No momento em que não consegui mais ouvi-los, corri tão rápido morro acima, ignorando minha ferida no braço e meu tornozelo torcido. Saí cerca de 40 jardas de distância do quadriciclo, então corri de volta pela trilha. Pulei nele e acelerei pela trilha. Se meu chefe tivesse visto o quão rápido eu estava indo, provavelmente teria recebido uma advertência ou sido demitido. Caminhantes eram frequentes nessas trilhas, e com a velocidade que eu estava, poderia ter machucado alguém ou algo pior. Mas naquele momento, eu estava tão aterrorizado e confuso que nem pensei nisso. Essa foi a experiência que fica com você, mas você tem medo de falar sobre isso por um tempo. Lembro-me de testar as águas com meus colegas de trabalho durante as pausas para o almoço ou após o expediente. Eu costumava fazer perguntas vagas sobre coisas que eles viram na floresta, como: qual foi a experiência mais estranha que você já teve em Yellowstone? Ou você já ouviu passos estranhos lá fora? Mas pelo resto do tempo em que trabalhei lá, nunca contei a história para meus colegas de trabalho, como estou fazendo aqui. Agora vamos para a segunda experiência. Durante a primavera de um ano, estávamos sob um alerta de alto risco de incêndio e todos estavam atentos a possíveis perigos de incêndio.
A última coisa que queríamos era um incêndio florestal devastador em Yellowstone. Lembro-me de receber um telefonema um dia informando que havia fumaça em uma área onde acampamentos não eram permitidos. Imediatamente comecei a fazer meu caminho para o acampamento no Parque Nacional de Yellowstone. Quando eu trabalhava lá, os acampamentos com fogueiras eram permitidos apenas em áreas designadas e apenas dentro das fogueiras instaladas lá. E você não pode se afastar de uma fogueira, ela deve ser vigiada o tempo todo. Tive que conversar muito com os acampantes sobre isso, pois as pessoas gostavam muito de fazer fogueiras quando e onde não deviam, e mais campistas do que gostaria de admitir deixavam o acampamento com a fogueira ainda acesa ou quente. Lembre-se, pessoal, se vocês fizerem uma fogueira, apaguem-na antes de sair e certifiquem-se de que está fria ao toque. Enfim, em pouco tempo cheguei a esse acampamento. Não estava nem perto de um acampamento apropriado. Era um acampamento improvisado, aparentemente feito por alguém que pensou que ia se aventurar nas matas, ou poderia ter sido alguém sem teto, um andarilho ou algo assim. Ambos não eram incomuns. O acampamento era composto por uma lona rasgada amarrada com barbante a alguns galhos de árvore, criando um abrigo improvisado. Ao lado havia um par de sapatos velhos. Um dos sapatos tinha um buraco na ponta. Definitivamente não o tipo de sapato que você gostaria de usar por aqui na floresta. 5 meias pretas ensopadas estavam penduradas em outro galho de árvore próximo. E ao redor do perímetro eu vi pegadas descalças e sem meias. Elas levavam para fora e para longe do acampamento. Isso era bizarro. Você realmente não quer andar por Yellowstone sem sapatos ou botas, mas as pegadas pareciam levar embora, e não vi pegadas voltando para o acampamento, pelo menos descalças. Minha suposição era que eu tinha chegado ao acampamento enquanto eles estavam temporariamente ausentes. Usando uma garrafa de água, joguei água nas brasas ainda queimando da fogueira e mexi com um graveto, misturando terra, cinzas e água. Dei uma cutucada e estava frio. Então me apoiei em uma árvore próxima esperando meu anfitrião voltar. Ele receberia uma advertência verbal, e se não colaborasse, seria multado. Depois de alguns minutos, ninguém voltou para o acampamento. Então comecei a andar por aí, vendo se conseguia ver ou ouvir alguém por perto, mas não consegui. Não tinha ideia para onde eles tinham ido. Imaginei que eles não teriam ido longe sem sapatos ou meias. Ao voltar para o acampamento improvisado, bati a cabeça em algo. Olhei para cima e era um estranho enfeite de madeira amarrado a um galho de árvore baixo. Na verdade, ao olhar ao redor, havia mais do mesmo tipo de enfeite pendurado em galhos de árvore, todos amarrados. Esses ornamentos eram feitos de madeira entrelaçada, formando uma forma esférica, e pelos pequenos espaços na madeira, eu podia ver que havia algo dentro deles. Quando eu os sacudi, definitivamente tinha algo dentro. Peguei um diferente que estava por perto sem retirá-lo da árvore e sacudi também, e novamente algo fez barulho dentro. Curioso, comecei a desfazer o enfeite entrelaçado até que eu pudesse ver o que havia dentro. Um estranho cheiro atingiu meu nariz quando o fiz, um cheiro como gangrena e decomposição. Demorou um tempo para eu entender o que estava olhando dentro desse pequeno enfeite. Havia apenas um objeto, era pequeno e do tamanho do meu polegar. Era meio acinzentado e marrom, com pequenos pedaços fibrosos de cor marrom escura na extremidade. Era arredondado na outra ponta. Então percebi que era uma unha do pé arrancada completamente do dedão e colocada dentro desse enfeite. Deixei cair, e um gosto amargo subiu pela minha garganta, pois queria vomitar. Olhei ao redor para todos esses diferentes enfeites. Lembro-me de pensar, de jeito nenhum, cada um deles realmente contém uma unha do pé arrancada e em decomposição. Que tipo de pessoa faria isso? E por que eles estavam enfeitando as árvores por aqui? Imediatamente peguei meu radiocomunicador e relatei o ocorrido. Voltei para a trilha, esperando que um dos outros guardas florestais que disse que apareceria. Eles deveriam trazer uma câmera. Infelizmente, eles levaram cerca de 1 hora para chegar lá. Quando eles chegaram e voltamos ao acampamento improvisado, tudo estava no lugar, exceto, é claro, pelos enfeites de unhas do pé. Ao olhar para o chão da floresta, agora havia pelo menos uma centena de pegadas descalças que correspondiam às anteriores, circundando o acampamento.
Quem quer que tivesse acampado ali voltou assim que saí e levaram suas decorações repugnantes com eles. O que realmente me assustou foi o timing, porque se eles voltaram assim que eu saí, isso significa que eles provavelmente estavam me observando o tempo todo em que estive em seu acampamento, e eu não os vi nem ouvi. Essa foi mais uma experiência que não compartilhei com meus colegas de trabalho. Afinal, o cara voltou e pegou todas as provas repugnantes. Agora, vamos para o meu último encontro inexplicável em Yellowstone. Foi durante o verão, uma manhã ensolarada. Eu estava patrulhando uma trilha popular no parque quando ouvi um barulho alto vindo de uma área arborizada próxima. Parecia um grito agudo, algo que nunca tinha ouvido antes. Minha primeira preocupação era com a segurança dos visitantes, então me aproximei cautelosamente da área para investigar. Quando me aproximei, percebi que o som estava ficando mais alto e estridente. Aproximei-me de uma pequena clareira e vi algo que ainda hoje não consigo explicar completamente. No meio da clareira havia uma figura humana, ou pelo menos parecia humana, mas era difícil dizer com certeza. Ela estava de pé, mas sua postura era estranha e rígida. Sua pele era pálida, quase translúcida, e parecia brilhar sob a luz do sol. O som agudo parecia estar emanando dela, como se fosse ela mesma produzindo aquele grito. Fiquei paralisado, sem saber como reagir. Perguntei se ela precisava de ajuda, mas não houve resposta. O grito continuou, aumentando em volume e intensidade. Eu não sabia o que fazer, então peguei meu rádio comunicador e chamei por reforços. Enquanto esperava, observei a figura por alguns minutos, o grito ecoando pela clareira. De repente, a figura se contorceu em espasmos e caiu no chão, imóvel. O grito cessou imediatamente, deixando um silêncio perturbador no ar. Quando meus colegas de trabalho chegaram, examinamos a figura caída, mas não conseguimos encontrar nenhuma explicação para o que tínhamos presenciado. Era como se a figura tivesse desaparecido completamente, deixando apenas uma mancha na grama onde ela estava deitada. Relatei o incidente a meus superiores, mas eles também ficaram perplexos. Nenhuma explicação plausível foi encontrada e o incidente permaneceu um mistério. Foi mais uma experiência estranha que preferi não compartilhar amplamente, pois temia que fosse vista como uma história fantasiosa ou inventada. Essas são apenas algumas das experiências inexplicáveis que tive enquanto trabalhava em Yellowstone. O parque é conhecido por sua beleza natural, mas também abriga mistérios e fenômenos estranhos que desafiam a compreensão humana. Cada encontro deixou uma marca duradoura em mim, reforçando a ideia de que a natureza guarda segredos e mistérios que talvez nunca possamos compreender completamente. Una vaina, mi sono santo. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono santo e ho trovato l'invasor. Una vaina, mi sono santo. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono santo e ho trovato l'invasor.